Olá, sejam bem-vindos ao Abacaxi Digital, o seu podcast sobre tecnologia para especialistas e curiosos. Nesse episódio vamos conversar sobre transição energética. Então pegue uma xícara de café, se acomode e vamos descascar juntos esse abacaxi. Eu sou o Luiz Gutenberg e o meu amigo Bruno. Eu sou o Bruno de Clemente. Pessoal, sejam bem-vindos, vamos aproveitar. Eu tenho e quero apresentar o meu grande amigo José Fabri. Fabri, você é um dos principais especialistas no mercado, você conhece bastante. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. E, cara, esse é um tema bem legal, porque, assim, tem muita gente querendo saber, a gente quer saber bastante sobre esse assunto. Tá em evidência transição energética. Mas explica pra gente, eu não sei nada sobre isso. O que é a transição energética? Para que serve? Da onde veio? Todo mundo falando disso. Legal, fala pra gente, por favor. Legal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bruno, pelo convite. Acho que é um bate-papo bem legal. Eu acho que tem tudo a ver com o nome do podcast. A gente vai descascar esse abacaxi, que parece ser um abacaxi, mas é muito mais simples do que parece. E tem a gente vai, aos poucos, desvendando isso aí, descascando e mostrando que está dentro da responsabilidade de cada um. Parece ser mais complexo, mas a gente vai chegar lá. Boa. Agradeço. Vamos começar, acho que, como você mesmo já falou, Bruno, o que seria a transição energética, né? Sim. Esse tema tão atual que a gente está ouvindo em mídia, está ouvindo no dia a dia, faz parte do nosso dia a dia já. Eu acho que isso é importante, porque, entendendo ou não, as pessoas acabam assimilando e a cultura vai absorvendo essa ideia. Qual que é o ponto principal? Acho que mais do que entrar numa descrição técnica detalhada, qual que é a ideia da transição energética? Onde ela quer chegar? O principal ponto é a questão de redução das emissões de CO2, de carbono, enfim. Que é a questão, emissão de gases nocivos, de elementos nocivos à atmosfera, principalmente que tem efeito negativo para o efeito estufa. Enfim, falei efeito duas vezes, mas é exatamente isso, que acaba tendo um efeito negativo. E o que acaba, e onde entra a questão da transição energética para que a gente chegue nesse objetivo de redução de emissões que causam, que pioram a questão do efeito estufa, né? Bom, se a gente começar na origem desse ponto, e partindo do princípio que o nosso dia a dia hoje é consumo de energia, A humanidade depende da energia, né, cara? Energia 100% do tempo. A gente tem um relógio, a gente tem uma luz, a gente tem uma televisão. A energia está no nosso dia a dia, né? E como que são geradas, e de onde vem essa energia que a gente consome no dia a dia? Vem das geradoras, que daí eu penso, geradora, bicho é esse? É uma Itaipu? Tá, Itaipu está dentro disso, mas tem um universo muito maior do que a gente fala do hídrico, né? Certo. Obviamente o hídrico no Brasil acho que corresponde a 60% da matriz energética do Brasil. A gente tem a gente tem essa vantagem perante o mundo que a gente tem uma matriz energética muito rica, principalmente quando a gente fala da hídrica. Da hídrica, né? Mas tem mais do que isso que está acontecendo essa transformação hoje em dia. Então a gente tem a hídrica, que é uma fonte renovável, limpa, né? Limpa, e agora é muito evidente, está no nosso dia a dia a questão do renovável. O que é o renovável? O que é uma fonte renovável? Vocês sabem dizer o que seria uma fonte renovável? Tem uma ideia? Bom, por que você fala que é renovável ou não é renovável? Fonte limpa ou não é uma fonte limpa? O meu entendimento, se ela é renovável, então eu uso ela e posso usar ela de novo. Ou seja, ela é uma fonte que vai a gente volta a usar ela, né? Perfeito. É uma fonte que você não tem uma transformação em emissão, por exemplo. Então, acho que dois exemplos bem interessantes aí que estão latentes no nosso dia a dia é a eólica e a solar. Certo. Então, você tem ali o vento, ele vai fazer a movimentação das pás ali dos geradores e o vento vai continuar. Você não teve transformação nenhuma ali, você gerou através de uma força motriz. Mesma coisa a solar. Você tem a captação da radiação solar, gera uma energia e você continua com aquela emissão, você não está transformando. Você não está transformando, queimando algo ali para gerar energia. Falou, né? A palavra-chave. Diferente de uma geração térmica, por exemplo, que você tem uma queima para gerar
para fazer a movimentação e gerar energia, e essa queima ela gera o quê? Ela gera um gás, ela tem um resíduo nocivo à camada de ozônio. Legal. Né? A energia renovável está ligada diretamente a essa transição energética que está acontecendo agora no 100%, planeta. 100%. Né? Não é só a questão da energia renovável. Ela fica muito clara, a gente fala muito, está no dia a dia falar dessa questão da solar, tem as polêmicas e tudo mais, mas a transição energética está no nosso dia a dia também. Se você tiver um carro menor, se você tiver um carro menos poluente, se você fizer uma coleta seletiva, você influencia de forma direta nesse processo que a gente está falando de gasto de energia com emissão de carbono, com emissão de resíduos nocivos à camada de ozônio. Por quê? Porque você faz com que o sistema fique menos sobrecarregado. Quanto menos energia você consumir, por exemplo, menos a geradora vai ter necessidade de suprir o sistema de energia do país. Certo. Então... Se ela tiver menos necessidade, você fica menos vulnerável às térmicas. Porque imagina o seguinte, você tem ali uma fonte natural, que é a questão da vulnerabilidade das fontes naturais. Certo. Elas são positivas, são ótimas, perfeito, é um mundo perfeito. Só que ela é extremamente vulnerável até o momento na questão de tecnologia, no que a gente tem de disponível. Você pode ter menos sol, você pode ter seca, você pode ter menos vento, e isso aí faz com que você tenha menos geração, e tendo menos geração você fica refém das térmicas, com emissão. Se todo mundo tem problema com a energia no país, os caras falam, vai ser ligado às térmicas, né? E aí você começa a poluir para gerar energia e aí o que faz? Ciclo, né? O que poderia influenciar de forma direta essa geração para que tivesse menos geração e menos emissão? Se você consumir menos, se você tiver um consumo mais consciente disso, você vai sobrecarregar menos o sistema e dessa forma você vai ter menos geração e emissão. Né? Então, a transição energética está muito além de grandes investimentos, que a gente fala de eólica, de leilões de energia. Obviamente, isso aí é o que tem a maior parcela, que vai ter o maior impacto. Sim. Mas se a gente pensar num país de 200 milhões de habitantes, se cada um fizer um pouco, a gente tem um resultado bastante significativo. Né? Imagina o seguinte, se você inventar um produto agora e vender a R$1 esse produto e cada um dos brasileiros comprar, você está milionário, você está muito bem. É a mesma coisa se você tiver uma economia, se você tiver uma consciência ambiental, uma consciência de consumo mais estruturada. Isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, porque você está falando que a transição energética ela não está só lá na geração eólica, solar, o que for, ela está ali na nossa casa. Como que a gente consome a energia hoje, ou como a gente pode economizar esse consumo. Perfeito. Pô, legal, isso aí a gente está falando. E aí a gente está falando das ligações do seu dia a dia com a geração que está lá longe. Você nem sabe onde está sendo gerado. Está recebendo ali na tomada da sua casa. Mas fora isso, tem o dia a dia também. Se você tiver um carro menor, com menos emissão de poluente, você vai ter você tem uma emissão reduzida de resíduos direto. Você está, através da sua ação, você está emitindo esse resíduo. Né? Aí você começa a entrar na questão, um carro mais poluente, menos poluente, diesel é mais poluente do que o etanol. O Brasil, além da questão da matriz energética, a gente tem esse benefício do etanol. Já saiu lá atrás, então a gente lá atrás já saiu na frente nessa... Que pensando nas opções que nós temos hoje de veículos com menos emissão, o etanol acho que está muito à frente do que a gente fala das outras tecnologias. A gente está falando de carro elétrico, está muito em evidência. Sim. Mas você tem uma série de variantes aí, desafios de dúvidas, de pontos de interrogação, e que isso vai mudar nos próximos anos. É igual a placa solar. Uma placa solar há 10 anos atrás, como ela era e como ela é hoje. Quanto vai evoluir no carro ainda? O etanol está aí para a gente, já no dia a dia. Sabe uma coisa que me fez pensar aqui? Em um dos episódios, a gente tratou a indústria 4.0. Uhum. E para chegar na indústria 4.0, a gente evoluiu desde a primeira revolução, né? 1, 2, 3, estamos na 4 hoje. Essa transição energética, a matriz de geração, também dá para entender que é uma evolução, não é? Porque sem dúvida. Desde a energia gerada mecanicamente, passando pela queima, agora a gente está falando de renovável, em como utilizar o ambiente para gerar.
até a solar, né? Então, dá para dizer isso também, que tem toda essa... Estamos numa evolução assim como... Hoje a gente já está falando... vai saber o que vai aparecer daqui para frente ainda de opções, né? Mas vamos pensar no que a gente tem hoje, numa evolução, pensando na eólica, por exemplo. A gente já está falando de Brasil com... A gente já está em projetos de eólica offshore. Você fazer... colocar as plantas eólicas... O que é o offshore? Boa pergunta. Imagine uma plataforma de petróleo que está lá no mar, está fora do continente. Certo. Você ter geração eólica fora do continente. Você tem uma geração eólica em alto mar. Como se fosse uma plataforma da Petrobras hoje. Exato. Imagine, ao invés de você estar extraindo petróleo, você está gerando energia através da força do vento. Né? Isso aí você pode fazer com solar também, enfim. A questão é aproveitamento do território. A gente tem uma limitação de espaço, né? E se a gente pensar, é o que eu acabei de falar da solar. Qual era o espaço que você tinha que ter antes, a metragem que você tinha que ter para a geração de poucos quilowatts, e hoje você tem uma placa muito mais eficiente, placa que gera nos dois lados, você tem os trackers que procuram sol, enfim, você tem uma evolução acontecendo aí, mesmo dentro dessas tecnologias que já existem, das opções que já existem. Existem estudos de geração hídrica na onda do mar, enfim, tem uma série de... Isso que eu ia te perguntar, além da eólica e da solar, que é as mais comuns, né? Existe alguma outra forma de se gerar energia renovável que é um pouco desconhecida ainda da grande massa aí, minha, né? Também não sei. Luiz, eu vou te falar dentro do que eu conheço, né? Obviamente que eu não tenho, não sou Wikipedia mas tem essa questão aí de geração através do movimento da onda, tem a questão de você ter uma geração por biocombustível, né? Que você tem também uma questão ambiental, né? nesse ponto, de reaproveitamento. Tem opções, mas hoje, vamos dizer, a matriz energética, se você pegar um site de órgãos públicos como o EPE ou como a própria ANEEL, que, enfim, quem quiser entrar, pode entrar agora, que vocês vão ter essas informações. Você tem ali uma divisão de como está dividida a matriz energética no Brasil. Obviamente, como eu falei agora há pouco, você tem lá a maior parcela em hídrica, você tem uma parcela eólica e uma parcela solar que está crescendo, está muito longe da hídrica, mas está crescendo. Ano passado, eu estava vendo que acho que o Brasil teve um implemento de 10 gigas em geração, sendo que disso acho que foi 30% de térmica, e o restante foi em solar e eólico. E aí a gente está falando de projetos que já foram implantados e projetos que estão em implantação dentro por projetos ganhos em leilões, enfim, desenvolvidos em leilões e afins. Mas o que eu quero dizer, o crescimento que a gente está tendo de investimentos em energia renovável está muito grande. Legal. Muito grande. E você tem uma implantação, quando a gente fala de solar, principalmente solar, a implantação não é simples, mas é mais simples do que você construir uma usina hidrelétrica, uma PCH. Você tem a questão ambiental, apesar da gente estar falando de ela ser uma fonte renovável, para você construir uma usina hidrelétrica, você tem que fazer a barragem, você tem toda uma questão da biodiversidade, a última grande bioma discussão foi a de Belo Monte, né? Exato. Eles até mudaram o projeto, né, das turbinas, em vez dela ficar na vertical, acho que ela ficou meio que na horizontal, para você ter represar uma quantidade menor de água, né? Então, o resultado, a energia é limpa, mas você gera um impacto considerável. E aí você tem uma série de pontos aí, né? Você tem a questão realmente que gera um impacto ambiental, tem uma questão de impacto ambiental, tem uma questão de desconhecimento, daí você começa a ter entra numa questão de defesas e ataques de que é bom, não é, faz sentido, não faz sentido, mas o ponto principal que onde eu quero chegar, você tem formas de gerar energia mais fáceis do que a implantação de uma hidrelétrica. Acho que talvez a hidrelétrica seja mais eficiente em questão de geração, de volume, mas o Brasil está investindo em novas alternativas. O Brasil hoje, pensando em
investimento, acho que ano passado investiu 1,5, 1,6 bilhões em energia renovável. Então, apesar de a gente estar caminhando em passos lentos, na minha opinião, está tendo uma movimentação cada vez mais ativa para essa transformação. Agora, é difícil, o que eu quero dizer assim, você falou sobre a lentidão e tal, mas o que é de tão desafiador para fazer um processo de transição? Onde pega mais? É para transmitir? É para gerar? São os dois? Falta investimento? Legal. O que é? Puta, Fábio, Bruno, ótima pergunta, porque, de novo, a gente está abrindo uma caixa de Pandora aí que tem uma série de pontos a serem considerados. Voltando a falar do dia a dia de 200 milhões de brasileiros aí, que é a cultura, é a questão cultural. Acho que esse é um ponto, todo mundo tem que saber e tem que ser desmistificado esse assunto para que as pessoas entendam o impacto que ela tem ou não no negócio. Enquanto a gente estiver falando de uma forma que parece que, nossa, é de outro mundo e tal, você acaba perdendo um pouco da rapidez de resposta, né? Então, primeiro é a questão cultural. Acho que o brasileiro ainda não tem uma questão cultural muito clara do quanto é importante isso, né? Tem a questão dos subsídios e incentivos. Hoje a gente pensa a indústria como o maior gerador de resíduos. Grandes organizações, principalmente as multinacionais, você tem um empenho maior porque você tem metas, você tem uma estrutura multinacional que a estrutura que tem no Brasil dessa multinacional, ela acaba entrando no plano de redução de emissão da organização como um todo. Eles têm metas a atingir, a seguir, né? Metas a atingir, existe uma série de forças aí que contribuem para que isso aconteça, né? Mas, no geral, qual vantagem que tem o médio ou pequeno empresário, pequena empresa, para ter, por exemplo, ações sustentáveis dentro do plano dela? E o que entra numa ação sustentável dentro de um processo de produção? Desde a digitalização, gestão, para que você consiga saber qual processo está mais eficiente, porque a maior eficiência gera menos consumo, gera menos gasto, e você consegue ter... Isso impacta diretamente na questão da transição e redução de emissão. Por que você vai utilizar um equipamento que está dentro de um processo de sustentabilidade, que vai gerar menos resíduo, que vai gerar menos emissões, se no final do processo o custo é maior para você ter esse tipo de equipamento e você não consegue vender esse produto com um valor final maior, porque o mercado não absorve esse custo a mais que você tem. Sim. Então, um primeiro pontapé talvez seja um incentivo para que, sei lá, o incentivo se você reduzir a emissão de carbono, você tem um subsídio, você tem um prêmio, alguma coisa do tipo, uma redução de imposto, alguma coisa do tipo, que te incentive a tomar esse caminho, esse caminho e depois de um certo período se tornar o normal, porque daí o mercado todo já vai estar adequado. Aí você não vai ter a outra opção. Sim, você deixa de existir aquela que é menos... Exato, deixa de existir a poluente, porque você vai ter só a oferta de um mercado não poluente. Sim. Menos poluente, pelo menos. Né? Então, isso é um... Então, acho que cultura é um problema. A questão de incentivos, por exemplo, na Europa. Na Europa, você tem países que já definiram... Tem painéis que são... A isolação é feita a gás SF6. SF6 é o nome do gás. É uma isolação mais eficiente do que o ar, tá? Porque reduz espaço. E já foi definido que é proibido utilizar esse tipo de equipamento. Então lá já tem um incentivo que ninguém mais vai poder comprar este equipamento, esse painel de distribuição, esse painel elétrico com essa tecnologia. E essa é a tecnologia que a gente usa no Brasil hoje ainda? Temos as duas. Só que a tecnologia sem o gás SF6 acaba ficando um pouco mais cara do que com o SF6. Entendi. E aí você pega a de SF6, que foi vendida há muito tempo no mercado com uma tecnologia realmente confiável, compacta, e realmente são equipamentos bons.
Como que você convence o mercado a fazer essa troca? Até porque já tem uma base instalada dessa forma. Então, são variáveis que se a empresa, se o mercado não tiver um incentivo, é difícil quebrar essa inércia. Entendi. Né? Acho que tem as duas coisas, né? Então tem o incentivo, eu acho que isso, né, faz sentido, tem que ter mesmo, mas a conscientização também é bastante importante, né? Porque, como você falou, tem o fator humano aí de entender que, poxa, não tem o plano B, não tem o planeta B, né? Tá todo mundo aqui. Exato. Então, eu tenho que sair de uma tecnologia que foi boa, porém hoje ela é nociva ao planeta e adotar algo que seja relativamente um pouco mais caro, mas que dê para eu investir mais na humanidade, né? No nosso futuro. Sem dúvida. Né? Pra você ter uma ideia, Bruno, teve... Acho que em 2023, eu vou falar por cima os dados, tá? Eu não lembro de cabeça, mas você tem... o Brasil está entre os quintos lá, a quinta economia posicionada dentro das 10 principais economias que investem na transição energética. A China, o Brasil, sei lá, 1,5, a China 670 bilhões, enfim, é gigantesco. Mas onde eu quero chegar? Mesmo com todo esse empenho de Brasil, China, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, ano passado foi menos do que a metade que a gente tem que fazer por ano até 2030. Para atingir o acordo. Para atingir o acordo de emissão zero até 2030. Entendi. Entendeu? Então, olha, o quanto que a gente está ouvindo no dia a dia, o quanto está se investindo nisso, e a gente ainda não chegou na metade necessária por ano para conseguir atingir a meta de 2030 net zero. É complexo, é bem complexo. Deixa eu fazer uma pergunta assim, ó. É óbvio que a mudança de conscientização, a conscientização das pessoas é importante. Mas, infelizmente, essa conscientização ela começa pelo bolso. Sim. Né? Então, assim, se você tem esse incentivo, eu acho que as pessoas vão tomar esse caminho de uma forma mais fácil. Recentemente houve uma mudança, é até um assunto delicado, né? Mas houve uma mudança aí na legislação para quem gera energia solar em casa. Então, antes, é polêmico, né? Bastante. Então, antes você podia gerar, usar a rede lá como a sua bateria, né? E você não pagava para usar a rede, certo? Você só estava gerando o crédito ali para ser abatido na sua conta. E agora mudou. Então, se você gera, você vai pagar também pela sua geração. Isso não está indo num caminho contrário, cara, assim, de favorecer essa mudança de conceito das pessoas? Talvez... Eu até entendo que você está usando um serviço que você deveria pagar, que é a rede de transmissão, mas talvez por um tempo você tenha um incentivo, né, cara? É um tema bastante polêmico e eu acho que a gente vai precisar aqui de pelo menos uns 10 minutos para falar sobre isso. Deixa eu só fechar o tema dos desafios. Que, por exemplo, outro desafio da questão da transição, quando a gente fala disso de matriz energética sustentável, é a vulnerabilidade que eu comentei no início. Então, você tem uma vulnerabilidade a renovável, você depende do meio ambiente. Então, você depende de água, se tiver uma seca, se você tiver pouco sol, se você tiver pouco vento, você acaba voltando para uma matriz poluente. Entendeu? Então, isso aí é outro desafio que se tem. E aí, agora, quando eu falar do sol, depois eu vou engatar outra, que daí entra a questão de como a gente poderia... O que tem hoje, que ainda não resolve, mas já ajuda, talvez, que vai gerar outro problema no futuro, possivelmente, mas o que já tem no mercado, quais as evoluções que estão acontecendo para que a gente não fique tão dependente. Vou começar a responder pro Luiz agora a questão do solar. Qual que é o ponto que foi bastante polêmico? E, de novo, a questão de como isso é divulgado, né? De como isso chega para as pessoas no dia a dia. Aí eu lembro que fala taxação do sol, tudo mais, essa história toda. Tá. Bom, vamos lá. A mudança da legislação, de novo, foi prorrogada. Teve uma prorrogação. Porque realmente sempre tem essa força acontecendo ano a ano, até pelo setor solar ali, de investimento solar. E é justamente o que você falou. Você tem uma fazenda solar, quer seja para o consumo próprio
ou uma fazenda para venda, para geração distribuída, a geração que você tem ali, dificilmente, ela não é que dificilmente, dificilmente, porque poucos os casos são para consumo próprio ali, você põe ali direto e você desliga da rede. Sim. Você tem uma geração que você vai injetar você vai colocar na rede de distribuição ali, de volta a energia que você está gerando. Então, o que você, de certa forma, tentando falar de uma forma bem objetiva, tem todo o sistema nosso de transmissão, distribuição, geração, transmissão e distribuição. Então, imagina o seguinte, o que está chegando na sua casa está saindo de uma geração, passa por todo o caminho de transmissão e chega na distribuição, que é outro problema, que é a infraestrutura e o tempo que se leva de uma infraestrutura para você ter esse sistema para a energia chegar até a sua casa. Entendi. Então, beleza, vou fazer hoje a gente tem um problema de escoamento da energia gerada no Nordeste para chegar no Sudeste, Sul-Sudeste. Então, isso é um outro empecilho que a gente tem, outra dificuldade que se tem de distribuir. Outra coisa que está no site da ANEEL também, quem tiver curiosidade pode ver. A evolução de 1960 até hoje, de como era o sistema de transmissão no Brasil em 1960 e como é hoje. A evolução é gigantesca. E mesmo assim, a gente sabe que tem uma falta de transmissão no Brasil muito grande. A gente não está conseguindo escoar tudo que a gente está gerando. A gente consegue gerar mais, mas não consegue distribuir, é isso? Exato. Né? Que também afeta na questão eu posso fazer a fonte mais renovável que for, eu não estou conseguindo escoar isso para todos os lugares. Mas voltando na solar. Então, qual que é o ponto principal? E aí eu entendo o posicionamento das distribuidoras também. Quando você fala do incentivo, a NR, bom, a medida que acabou sendo prorrogada agora é de você realmente ter um desconto em 100% da sua conta. Então, eu estava falando, você injeta na rede. Aí, o que a distribuidora faz? Bom, deixa eu ver, você consumiu 100, mas você me deu 200, então você vai pagar um fixo aqui, que é da mínimo lá. O mínimo que você paga, fugiu o nome agora. Mas você gerou mais do que você consumiu, então, beleza, você tem um abatimento em 100% da conta. Certo. Só que isso, como eu falei no início da conversa, você está injetando essa energia na rede, que pode estar sendo consumida pelo seu vizinho, por qualquer outro. Está passando por uma rede que precisa de uma manutenção, que precisa de um mantenimento constante, e é extremamente oneroso isso. E a distribuidora, como que funciona? Ela paga por um valor da geração, da energia que ela recebe, e ela não pode simplesmente falar, Luiz, eu vou te cobrar mais ou a menos na saída. É o valor fixo ali. Tanto é que teve medidas anteriores de redução da tarifa e tal, mas enfim. Então ela continua tendo o custo de manutenção da rede, só que ela está tendo um desconto na conta como um todo. Ela não está tendo... O subsídio, se tivesse aí envolve uma série de coisas que eu não tenho conhecimento para poder opinar sobre isso, mas se for ter um subsídio, teria que ser nesse sentido. Nem a distribuidora, nem o gerador ter prejuízo. Onerado por isso. Exato. Em resumo, dá para ter o subsídio para quem consome e produz, né? Uhum. Mas a manutenção da rede que todos nós utilizamos, ela precisa... Exato. Ela ainda custa. E aí esse é o grande ponto. E aí tem que ter essa cobrança, porque enfim... E é esse o ponto. Bruno. Quem paga a conta da distribuidora? É isso. A distribuidora continua tendo esse custo fixo ali. E ela é remunerada como ela sempre foi, normalmente e tal. Então imagina o seguinte, ela tem todos os custos baseados no consumo normal de energia, aí entra o Luiz, coloca uma usina dentro da casa dele e a conta dele tem um desconto. E a gente está vendo o quanto está acelerado hoje. Quantas casas têm energia solar? E é realmente vantajoso. Você olhar, quem tem, na verdade ela passa a ser vantajosa a partir de um certo volume de consumo que você tem. Você tem que ter um retorno do seu investimento.
Então, enfim, a partir de um certo valor de consumo que você tem na sua Mensal. conta, faz sentido você ter uma usina, uma solar em casa. Sim. Só que não tira e aí eu vou entrar no que eu falei de algumas possibilidades de você ficar menos dependente do tempo. Usina solar, você tem sol por quanto tempo? Máximo 8, 10 horas por dia, Não sei. Não chega a 10 horas. Né? Escureceu, ou você liga o lampião, ou você liga na rede de novo. Você continua dependendo da rede. Sim. Certo? E aí tem o que a gente fala hoje, mas ainda é uma tecnologia, acredito que talvez na mesma linha do que a gente fala do que era solar no começo, era muito mais cara do que hoje. Hoje ela está mais evoluída e mais barata, que são as baterias. Né? Então, uma ideia legal é você ter uma solar e ter nesse sistema também uma bateria. Porque daí você, durante o dia, você supre a necessidade da casa e carrega a bateria, e à noite você tem uma bateria te devolvendo a energia que foi armazenada durante o dia, então você não precisa estar conectado na rede. Aí é uma economia de 100% do tempo ali, né? E aí imagina o seguinte, hoje você já tem investimento, já tem projetos de você ter bancos de baterias ali para suprir alguns sistemas, né? Aí em estudo ainda, há pouco tempo tem distribuidoras que fizeram esse projeto, como a gente fala que é o PDI, Projeto de Desenvolvimento, para analisar qual o impacto da rede quando você instala uma bateria, que tem esse ponto também. As distribuidoras elas têm que fazer essas análises para saber, legal, a tecnologia funciona, vai dar certo. Pensando no nosso dia a dia, legal, é como se eu tivesse o meu relógio, eu ponho lá na tomada, carregou, eu uso durante o dia. Mas o que isso vai acontecer? Qual o distúrbio que pode ou não causar na rede elétrica? O que eu vou ter que usar, o que eu vou ter que instalar a mais na rede elétrica para estar me protegendo de eventual distúrbio que possa causar? Enfim, você entendeu? Tudo isso, quando a gente vai entrando no bit ali, no detalhe, você percebe que tem muita coisa envolvida. Muita coisa, né? Mas eu acho que é uma possibilidade. Então, por exemplo, áreas remotas, que tem difícil acesso à energia, ao invés de você chegar com uma linha, ter que fazer um desmatamento, é um transtorno ambiental, é um transtorno, inclusive de infra. Sabe, áreas com alagamento, enfim. Você vai lá, faz uma usina solar com bateria, você consegue suprir uma pequena região. É o que a gente chama de... no mercado, se alguém ouvir, microgrid é isso. É uma geração de energia com capacidade de abastecer uma região que não tem acesso à energia, ou tem acesso à energia, mas você pode fazer uma mescla de fornecimento. Então, essa cidade ela pode estar sendo abastecida por uma usina local, Sim. que pode ou não estar conectada, ligada a uma rede elétrica. Então ela está lá, se ela tiver uma falha, ou se tiver, ou nesse caso que eu falei durante a noite, se não tiver bateria, ela supre a necessidade pela rede elétrica. Legal. E isso aí é uma solução que a gente está tendo hoje para aquele problema de infraestrutura que eu falei, de fazer o escoamento da geração. Se você começar a ter usinas localizadas para suprir uma região pontual, você começa a desafogar, talvez, falando uma palavra mais do dia a dia, os grandes sistemas de transmissão e distribuição. Desafogar, porque você não vai precisar chegar com aquela geração até aquele lugar, porque você conseguiu fazer uma geração local. Entendi. Legal, bacana. Cara, tá ótimo. Tá ótimo o bate-papo, acho que a gente um negócio que dá para ir longe. Tem assunto demais para falar. É um assunto complexo, longo. A gente tem que falar sobre tecnologia, a gente tem que falar um pouco mais sobre desafios, a gente tem que falar sobre alguns bons exemplos. E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que um episódio só não vai dar não, gente. Acho que um episódio é pouco. Acho que vamos precisar de mais um, não? Tem tempo aí para fazer... Tem assunto, né? Para fazer mais um episódio aí, com certeza. Perfeito. Topa? Vai ser um prazer. Topa fazer o episódio 2 com a gente? Vai ser um prazer. Com certeza. Bora, próximo. Bora? Luiz, chama o próximo episódio, chama o nosso encerramento. Chamo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe os comentários, as sugestões, deixe o like, se inscreva no canal,
Manda pergunta aí, o que vocês querem que a gente discuta. E vamos trazer o Fabri aqui de novo para a gente discutir, continuar descascando esse abacaxi. Fabri, muito obrigado pela sua presença. Vai ser um prazer. Valeu. A gente volta aí, quando vocês quiserem. Com Maravilha. certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz. Pessoal, Valeu. muito obrigado. Continua com a gente. Como o Luiz falou, segue a gente, clica, dá o like lá, porque a gente tem bastante assunto e a gente vai continuar com esse tema ainda. Abraço. Dá um like lá, pessoal, que eu quero mudar o lado dessa latinha aqui, tá? Sensacional. Legal. Tchau. Valeu, pessoal.